É uma técnica simples em que, mediante a retirada de sangue da veia e aplicação no músculo, ela estimula o aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a conlurbe do organismo. Eles é que fazem a limpeza de tudo. Elimina as bactérias, os vírus, as células cancerosas, chama neoplásicas, faz uma limpeza total. Elimina inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. E agora, esse macrófago, ocorre o aumento de produção do macrófago pela medula óssea, porque o sangue no músculo funciona como um corpo estranho a ser rejeitado pelo sistema retículo endotelial, no músculo. Enquanto houver sangue no músculo, o sistema retículo endotelial está sendo ativado. E só termina essa ativação máxima no fim de 5 dias. O número de macrófagos normais, a taxa normal é de 5% no sangue. Com a autohemoterapia, nós elevamos essa taxa para 22% durante 5 dias. Do 5º ao 7º dia, começa a declinar porque o sangue está terminando no músculo. E quando ele termina, volta aos 5%. Daí a razão da técnica determinar que deva ser repetida de 7 em 7 dias. Essa é a razão do funcionamento. Como funciona a autohemoterapia? É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa, pode ser feita em qualquer lugar, porque não depende nem de geladeira, de nada. Simplesmente porque o sangue é tirado no momento e aplicado no paciente. Não há trabalho nenhum com esse sangue, não há nenhuma técnica a ser aplicada nesse sangue. É apenas uma pessoa que saiba pegar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo. E uma seringa para fazer a retirada do sangue e a aplicação no músculo. Mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo. Então, realmente, é uma coisa que poderia ser divulgada, usada em regiões sem recursos, em que as pessoas não têm condições de pagar estímulos imunológicos caríssimos, como, por exemplo, os feitos de medula óssea, que se faz medicamentos. Eu não posso dizer o nome do medicamento, porque não estou fazendo aqui propaganda, mas é um medicamento caríssimo que se usa para produzir o mesmo efeito da autohemoterapia, que é um lisado de timos, de vitela, que foi fabricado, e isso eu posso falar, é um lisado de timos de vitela. Tem um nome de fantasia, né? Mas na realidade a essência do produto é um lisado de timo de vitela. O timo de vitela submetido a um fermento digestivo que se transforma num medicamento, mas é de custo muito alto, enquanto que a autohemoterapia produz o mesmo efeito a custo baixíssimo. Então e portanto podendo ser usado em todas as camadas da população, né? Sem nenhum problema. Aí essa é que é a grande vantagem. Eu comecei a fazer a autohemoterapia, para aplicar, ainda quando estudante de medicina, em 1943, quando eu entrei para a Faculdade de Medicina. Eu entrei para a Faculdade Nacional de Medicina, que era na Praia Vermelha. E meu pai era professor dessa mesma faculdade. E ele era também chefe da enfermaria da Santa Casa, e era cirurgião geral. E ele me mandava, primeiro me ensinou como tirar sangue e aplicar no músculo, e ele me mandava para casa de todo paciente que ele operava. Eu tinha que ir na véspera da internação na Casa de Saúde de São José, onde ele operava, aplicar no paciente 10 ml de sangue, e depois, 5 dias depois, ele não esperava cair a taxa zero, não. 5 dias depois, eu fazia a mesma aplicação no paciente ainda internado, porque naquele tempo as internações duravam em média 1 semana. O que eu não sei é como é que ele tinha coragem de operar eu auxiliando,
porque eu só sabia era segurar os instrumentos e mais nada. Eu acho que ele operava era sozinho, porque o que eu sabia era apenas segurar os instrumentos, mais nada. O que eu tinha aprendido, a única coisa era aplicar sangue, tirar sangue da veia e aplicar no músculo, mais nada. E nunca houve problema nenhum. E ele teve com isso uma das taxas menores que eu já vi até hoje de infecção hospitalar. Porque ele fazia isso porque o trabalho do professor Gerson Teixeira, que foi feito especificamente para evitar infecções pós-operatórias e que resultou num prêmio de cirurgia, do maior prêmio de trabalho publicado em 1940, e que foi traduzido em 2 línguas, para o francês e para o inglês, esse trabalho, foi um sucesso enorme. O trabalho de Gerson Teixeira. Meu pai usava essa técnica porque ele tinha lido o trabalho de Gerson Teixeira. Ele tinha 150 cirurgias, operações diferentes, as mais variadas, comparadas com outras 150 idênticas, em que numa teve 0% de infecções pós-operatórias, quando aplicado o sangue. E na outra, em que ele não aplicava, a título de contraprova, ele não aplicava o sangue. As mesmas cirurgias, as mesmas operações, ele teve 20% de infecções. Porque havia, naquela época, o grande problema era mais infecções pulmonares no pós-operatório, porque a anestesia era feita com éter, e o éter irritava muito os pulmões, então havia uma facilidade muito grande de infecções. Daí, como eu aprendi isso com ele, depois eu me limitei a usar durante muitos anos a autoimunoterapia exclusivamente para para tratar de infecções, acne juvenil, que é uma infecção de estafilococcus, né? E também infecções evitar infecções de pacientes, que nesse tempo eu era também cirurgião. Então eu também usava o mesmo método. A finalidade era basicamente combater bactérias. Só a partir de 1976 é que eu passei a usar uma amplitude muito maior, graças a um médico, Dr. Floramante Garofalo, um ginecologista, que era assistente do diretor do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, e que era a pessoa que mais conhecia equipamento hospitalar do Brasil. Então ele já estava aposentado, tinha 71 anos, e ele foi chamado pelo Dr. Amaury de Carvalho, que era o diretor do hospital, para equipar o hospital, porque o hospital tinha sido um sanatório de tuberculose e foi transformado num hospital geral. Então precisavam as clínicas todas serem equipadas. E ele foi ser assistente do diretor. E eu era também assistente do diretor. Um dia, o professor Garofalo, o Dr. Garofalo, ele, bom, vamos dizer professor mesmo, porque ele merecia ser chamado de professor. Ele chega se queixando de uma dor, uma dormência que ele estava sentindo na perna, quando caminhava, fazia uma caminhada de 100, 200 metros, tinha que sentar na rua, no meio-fio, porque não conseguia mais andar. E eu então disse para ele: olha, Garofalo, você tem que ser examinado por um angiologista, e nós temos um excelente aqui, chama-se Dr. Antônio Vieira de Mello, um excelente angiologista. É até primo, irmão daquele Sérgio Vieira de Mello, que morreu lá no Iraque. Então, ele vai ter que examinar essa perna. Ele examinou, primeiro com o aparelho, e disse: há uma obstrução na sua coxa direita, na parte média da coxa direita. Aí o Garofalo disse assim: bom, mas de que tamanho é? Bom, só fazendo uma arteriografia. Aí fomos para o raio-x, fez a arteriografia, ele tinha 10 centímetros de artéria entupida. Aí então, o doutor Garofalo, foi dito a ele, pelo angiologista Antônio Vieira de Mello: olha, só há uma solução, fazer uma prótese, tirar essa veia, essa artéria, esses 10 centímetros, e substituir por uma prótese
de material plástico, né? Chama Dralon, uma coisa. Ele aí disse, o Garofalo rindo, disse, não, a mim você não vai fazer isso não, porque eu não quero virar um homem biônico. Hoje é essa artéria da coxa, amanhã vai ser do braço ou da outra perna, então eu vou fazendo prótese. Não, quem vai me curar é a autohemoterapia. E me pediu que eu aplicasse nele. Ele trazia, cada 7 dias, trazia uma seringa já tudo preparado, e eu fazia a aplicação da autohemoterapia nele. No fim de 4 meses, ele me disse, olha, eu não sinto mais nada, estou bom. Eu digo, mas o doutor Antônio Vieira de Mello é que tem que dizer, te dar alta, né? Dizer se você está bom ou não. E fomos ao doutor Antônio Vieira de Mello. E ele disse, eu não acredito nisso, é impossível. Isso é sugestão. Você se convenceu tanto com essa autohemoterapia que você está achando que está bom. Ele disse, não, agora eu ando quilômetros, não tem mais problema nenhum. Bom, mas pode ser sugestão. Então eu digo, eu é que disse aí, que dei a resposta. Eu digo, bom, não há por que a gente discutir se é sugestão ou não é sugestão. Ô Garofalo, você se submete a outra arteriografia? Para já, vamos lá. E fomos para o raio-x e quando foi feita a segunda arteriografia não havia mais obstrução alguma. E assim ele viveu, nós conhecemos ele até com 90 e tantos anos aqui, passeando aqui nessa rua, na General Roca, aqui na minha casa. Ele morreu com mais de 95 anos, e sem nunca ter mais operado, nem ter feito nada. Então, realmente foi uma coisa. Agora, isso foi daí que começou em 76, entre os meses de maio e setembro de 76, que eu fiz essas aplicações no Dr. Floramante Garofalo, e curou. Aí, quando como compensação, ele resolveu me dar um presente. E me deu 2 trabalhos. Um do professor Gerson Teixeira e o outro de Ricardo Veronese. Trabalhos que há um intervalo entre os 2 trabalhos de 36 anos. Um de 1940 e outro de 76. Mas a impressão é que um foi feito para o outro. Para combinar um com o outro. Por quê?